Se você já sentiu que a sua imagem não comunica quem realmente você é, que na parte exterior está desalinhado com a sua essência, esse podcast é para você. A gente está trazendo hoje duas convidadas super especiais que são especialistas em marca, em branding. Em o quê, cara? Branding. Tu tá falando inglês agora? É desse jeito mesmo. Tá elevando, hein, cara? É desse jeito. Quem são elas? Fala, Jadel. Thaís Januário e Ilana Vasconcelos, sejam bem-vindas ao Elevar Podcast número 11. É isso aí. Obrigado por aceitarem o nosso convite, né? Dizer que seja um podcast top. A gente de repente não veio à altura, né? Mas vamos tentar, né? Vamos chegar lá. Um dia a gente vai chegar no padrão, né? É isso aí. Queria fazer a primeira pergunta para que vocês se apresentem para quem está em casa, conheçam um pouquinho. E aí eu queria que vocês falassem de uma forma individual. Quem é Ilana Vasconcelos? Depois quem é Thaís Januário, para a galera que está em casa conheça. É isso aí. Satisfação estar aqui com vocês, tá? Uma alegria, muito obrigado pelo convite, para estar falando de um assunto muito em alta, né? E fico feliz por vocês terem trazido essa pauta, né? A imagem hoje ela vende. E vamos falar que é Ilana Vasconcelos, não é? Vou me apresentar primeiro, uma mulher guiada por Deus, tá? Glória a Deus. Tudo que eu faço é para a honra, a glória e louvor do meu Senhor. E assim como os meus projetos, né? Comecei lá atrás, no marketing digital, quando era tudo mato. Foi uma das primeiras aqui. Fiz uma metodologia trazida dos Estados Unidos para cá, apliquei e fiz muita amizade com profissionais liberais. E eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. E assim começou o meu negócio com eles, né? Hoje eu sou apaixonada pelos profissionais liberais em elevar isso aí. a imagem pessoal deles e a comunicação estratégica. Então é isso que eu trabalho hoje junto com minha sócia e ela vai se apresentar agora. Então, eu sou Thaís Januário, fotógrafa, né? E aí eu amo fotografia e comecei com cursos assim em Curitiba no ano de 2011, só que até então era um hobby. E aí depois eu fui tendo uma paixão maior, né, dentro da fotografia, porque tem vários segmentos, como fotojornalismo, foto de alimentos. Então, o meu caso foi fotografia de pessoas, no mais bebês recém-nascidos, né? Então, daí as coisas foram se alargando. E já da pandemia para cá, a gente viu a necessidade, né, do profissional se mostrar. E aí, como é que trabalha, como é que aparece diante de portas fechadas, literalmente. E foi quando as minhas próprias clientes entraram em contato, querendo também saber como funcionava, né, se fazia. E aí a gente viu essa necessidade de mostrar também o profissional através da imagem, porque a gente só tinha ali a tela mesmo. Então, tinha que ser a imagem para que a gente pudesse entrar a fundo aí. É isso aí. Então, gente, agora eu vou fazer outra pergunta, a segunda já, né, Jardel? Não é nem a primeira. Como foi que vocês, assim, decidiram, uniram a força, que veio a sociedade, onde se conheceram? Como foi que tudo começou, né, esse projeto? Vocês já se conheciam antes? Então, como é que surgiu esse convite para acontecer? Mas eu costumo dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Eclesiastes 3. E aí a gente se conheceu antes, há algum tempinho, alguns anos atrás, e sempre tivemos a vontade de fazer algo juntas, né? Mas acredito que o tempo é chegado, porque tanto eu como ela estamos no nosso tempo para lançar um projeto novo. E aí a gente sempre conversou, né, sobre essa questão de imagem, de comunicação, de posicionamento digital, e colocamos em oração. E tanto ela estava no tempo dela de oração, quanto eu também. Aconteceram algumas questões, né, só trazendo um pouquinho da história de como a empresa surgiu. Aconteceram algumas questões pessoais comigo e com ela, e que a gente precisou passar para se fortalecer, para poder estar lançando isso hoje. E a gente, conversando juntas, né, fizemos várias reuniões, e aí Deus começou a falar sobre um projeto.
né? Confirmar, né? As mesmas Confirmar. coisas, né? E foram muitas Glória a confirmações. Deus. Ai, já. Através de um decreto, de uma palavra, né? Que tanto eu como ela, a gente decretou na nossa vida que não estagnaríamos mais, né? Desengavetaríamos projetos, tiraríamos da gaveta projetos grandiosos que estavam lá e que também eram projetos do coração de Deus, né? Então, a gente Glória a entendeu Deus. esse motivo, esse motivo maior de que era o tempo. E olha só que engraçado, começou há um ano atrás, quando eu mesma decidi mudar a minha imagem. Eu perdi cerca de pouco mais de 20 quilos, tá? E continuo nessa caminhada. Processo. Né? É isso aí. Esse processo não para. Semana que vem eu tô lá, vamos? Muito bem. Semana que vem eu tô Começa. lá. Essa promessa dele aí já tem... Semana que vem eu vou, já 3 tá certo. semanas Tem que ele ser diz essa real, semana. hein? Tem Vai que ser sim, vai real. sim. Vai se cumprir. E vai ser contra os nossos patrocinadores, é isso? Daqui a pouco a gente Olha fala aí. dele. Olha aí. E aí tudo começou com a minha mudança, a minha transformação de dentro para fora, né? Tanto mental como física. Se eu traria algo na ideia de imagem e comunicação, eu teria que estar bem comigo mesmo, Sim. né? Então foi o meu time e também foi o time de Thaís. Fala aí, amiga. O que chama muita atenção, assim, né, de quando a gente envolve Deus nos negócios, nos planos e nos sonhos, porque eu não sei se você deve lembrar, mas mesmo a gente se conhecendo e eu vendo o seu trabalho já, você acabou me indicando indiretamente e diretamente algumas clientes que chegaram, né, e eu falava, quem está acompanhando vocês é a Ilana. E eu disse, nossa, eu preciso de uma pessoa dessa me acompanhando também. E aí, os planos de Deus é hoje nós, como, né, sócias, trabalhando juntas, assim. E a expectativa é grande do tamanho, eu acho que da misericórdia de Deus, assim, do Senhor. Não tem como a gente falar. A gente acha que fala de Deus todos os dias. No nosso roteiro tem da nossa empresa, tem os dias de orações, os dias em que a gente faz um propósito. Então, assim... a expectativa está muito grande porque vai ser coisa enorme, assim. Coisa boa, né? Abençoada. Quando Deus está no negócio, não é isso? Quando Deus está no negócio, já não tem como dar errado, meu irmão. Isso aí. Não é isso? A gente tem que pedir confirmação de Deus, Sim. né? Até o Jardel também já passou por isso. E quando Deus confirma... É obedecer. É obedecer, é isso mesmo. E me diga uma coisa, qual foi o momento chave assim que vocês perceberam que o mercado eles precisavam desse tipo de produto que vocês têm para oferecer? Porque, e até assim, já correndo um pouquinho, expliquem para o pessoal que está de casa o serviço-chave assim, que vocês oferecem. Qual é o carro-chefe que vocês se propõem a fazer? E aí depois você já responde essa pergunta. O que foi que você identificou no mercado, né, para que vocês chegassem com essa proposta? Então, hoje a nossa proposta é pegar profissionais que já têm uma autoridade no digital e reposicionar esse profissional. Fazer o quê? Primeiro, um diagnóstico completo da imagem e da comunicação desse profissional, de maneira estratégica, tanto um quanto o outro. E alavancar ele na própria essência, naquilo que ele já tem, né? A gente está se deparando com profissionais que estão estagnados, que já têm uma presença, que já têm um conteúdo gerado nas redes sociais. Mas no caminho. Não flui, porque parou. Não tem mais ideias, não sabe como modificar a sua imagem, não sabe como pegar a sua comunicação de uma maneira assertiva. Explorar, no caso, né? Explorar e aumentar isso, o potencial disso, sabe? Então, o que é que a gente enxerga hoje? Um oceano azul em um mar de cópias. Porque a minha dor sempre foi essa. Hoje a gente vive personagens, né? Porque se a gente for comparar pessoas e profissionais, a gente vai modelando pessoas, a gente vai copiando pessoas, a gente vai querendo ser pessoas. E onde está a sua essência nisso tudo? Então, quando eu construí esse projeto e engavetei, ele falava de essência, ele falava de autenticidade, ele falava de como eu vou me diferenciar em um mar de cópias. Exatamente isso. Porque esse oceano azul, ele existe. Esse potencial, ele existe. E a marca pessoal hoje, ela é uma ferramenta incrível de diferenciação. Então, foi isso que eu enxerguei. Foi essa dor.
E aí, trabalhando essa dor, a gente une a expertise de Thaís, porque ela tem uma visão do céu. Amiga, fala aí da tua visão. Justamente a pergunta que a gente ia fazer, assim, porque a Ilana é da parte do branding e a Thaís é da parte de fotografia. Como é que esses dois mundos se unem nesse projeto? É porque tudo está relacionado à imagem. Do jeito, não é só do jeito que o outro me vê, é a imagem, o que eu quero passar para o outro, como ela falou, né? A essência. Dentro de cada profissão, dentro daquilo que você escolheu fazer, determinou fazer, desenvolver e entregar. Porque, né, o trabalho liberal você entrega sempre algo seu ao outro. Então, o que é que a gente pode extrair, né, dessa imagem profissional, tendo ali a verdade da identidade, né? E para que fique algo muito claro para quem está contratando o seu serviço. Né? Então, é isso. E aí, hoje vocês trabalham com o nome pessoal, tem uma identidade, uma marca, como é que é isso? É interessante também. E de onde veio, entendeu? Como surgiu. Olha só, obediência a Deus. Vou falar para Eita. vocês, né? Quando Deus começou a trazer de volta esse projeto, Ele me deu sonhos. E aí Ele me fez sonhar com o nome, que é o meu nome, tá? Então, assim, vocês podem se questionar, meu Deus, a empresa é no nome da Ilana, né? E tem outra sócia, né? E tem outra sócia, como pessoas já se questionaram. Já se Mas aí a levantaram. gente já tem um posicionamento muito certo de que é obediência a Deus, porque Ele sabe que eu não queria. Se por mim, eu não colocaria no meu nome. Mas eu entendo de que, quando eu comecei lá atrás, eu não construí agência, eu não fiz outros projetos, outros nomes, sempre foi em cima do meu nome. E aí eu comecei a entender o que é que Deus queria, né? Ele queria trabalhar aquilo que Ele tinha me dado, e foi em cima do meu nome. Então, por pura obediência, estamos aqui, né, com cores preto e branco, uma paleta muito sóbria, muito minimalista também, sonhada por Deus, que foi outro sonho. Glória a Deus. Então, é tudo muito direcionado com Deus, né? É muita obediência a Deus. E assim a gente está usando essa simbologia, né? A simbologia também tem um Um significado. íconezinho, parece um diamantezinho abrindo, né? É isso mesmo? Já é outra visão. É outra visão. Meu Deus. Olha isso aí, ó. Mas Sério? faz sentido. Sério. Não, vocês não pensaram nisso? Não. Eu vou pedir pro pessoal colocar na edição a logomarca delas. Coloca aí na que eu vou tela, falar um pouquinho. Não, na edição. Mas parece muito com um diamante abrindo. Ótimo. Deixa eu Mas ver é se esse dá pra sentido pegar também, aqui. tá? É um sentido de transformação. Foi. Primeiro tem um I e um V, né? Se você Isso. observar. E é um sentido de um ciclo que se inicia pequeno. Um diamantezinho abrindo. É, o diamante. Também, não é? Mas Deixa eu super. mostrar, ver se consigo mostrar aqui pro pessoal na. Tá joia. bom. Vamos lá. Vê aqui. Vê se foca. Acho que não Foco tá, não. tá Sim. Ah, que bom. agora. Isso. Olha aí, tá Aí. vendo aí? É. Parece um diamantezinho. E não é um diamante? Isso aí. Não é Não. Mas tem a ver, né? Com lapidação, transformação. Focou? Beleza. E seria um ciclo, né? Começando ali no I, a transformação inicial até o V. E aí quando o V, você vê uma expansão. Então, cada curvinha tem um significado. Tem uma arte lá no nosso Instagram, eles devem projetar aí para vocês no Instagram, explicando o símbolo, né? Todo o significadozinho do desenho. Quem desenhou esse símbolo? Então, foi a Daniele, tá? A fofa. Daniele da Danca Creative, que a gente também vai divulgar Show. no nosso É isso aí. Instagram. Super talentosa. Essa parceria, com certeza, a gente vai fazer um momento só com ela também, para trazer. Ainda é uma novidade, mas já estou falando aqui. Faz a foto também, vamos trazer ela Com aqui. certeza, com certeza. certeza. De talento que faz Sim. Que eleva, né? Pessoas que elevam, tem Isso que aí. elevar junto com a gente, né? É verdade. Então, foi mais ou menos isso, assim, em relação ao nome, em relação à simbologia, às cores. Obediência a Deus. E essa Puramente. parte, só para acrescentar, né? Essa parte da obediência, assim, foi muito... forte. É isso que eu posso dizer. Porque quando eu recebi, né? Deus usou pessoas que falaram que não seria o meu nome, que ia ser soprado, né? O sopro ia vir no nome de outra pessoa. Meu E Deus. falou pessoa. Meu Deus, é. E aí... Foi essas palavras que vieram. Essas palavras que vieram. Meu Deus. Então, e que eu e minha família, né, nós teríamos também o que ganhar mediante a isso. Então, assim, quando você está no negócio, você já está observando os sinais de Deus. Você está ali naquela comunhão com Deus, atenta a ouvir. Então, assim, não tem dúvidas, entendeu? É realmente ir pela obediência, é o caminho mais
É o caminho certo, né? É mais feliz mesmo, porque vem tudo, né? Vem os levantes, vem as dúvidas, vem muita coisa. Mas quando você está pela obediência e Deus usa ali, confirma aqui. Então, assim... E uma sociedade, né? Às vezes, eu não vou nem dizer o desentendimento, mas assim, às vezes as opiniões, elas não casam. Aí você chega, conversa, ela vai e encaixa, não é isso? Era isso que eu ia falar, porque na sociedade... Eu outro dia orando com o Jardel, não tô brincando, minha gente. Na sociedade, e aí na sociedade não de empresa, mas assim, né? Sim. Existe muito essa questão da competição. E aí quando você pega uma marca que tem o nome de um sócio, né? Isso não é comum. A gente tem que entender que isso não é comum, né? Então você ouvir a voz de Deus e se posicionar, porque né, acaba que não. O meu ego, eu quero que o negócio na palavra dê certo, eu quero confiar, né? É a questão até da vaidade, né? Isso, realmente e é pura obediência, viu? Então, quando é pela obediência... realmente porque assim, não é qualquer pessoa que aceitaria, né? Não é qualquer... Que nem você mesmo disse, o nome que vai ser soprado não é o seu, né? Mas quando Deus está no negócio... Mas a essência da coisa é quem? A visão da minha amada aqui. Tá vendo? É a visão. É isso aí. Quais são os erros mais comuns que aparecem os profissionais querendo se explicar, se posicionar nas redes sociais? Então, vamos lá. O que eu considero o mais comum e mais gritante é realmente a construção de personagens, tá? Quando a gente se depara nesse mar de cópias, a gente vê muita gente querendo copiar profissionais até que não tem a ver com a sua área. Por exemplo, a gente vê médicos copiando linguagem de advogado ou linguagem de outras áreas. E aí, essas pessoas trazem um personagem. Por quê? Tem profissionais que trabalham com uma linha arquétipa, tá? De arquétipos. E aí, eles realmente trazem personagens e outras influências de padrões para o branding do profissional, da marca pessoal. E essa linha não é a linha que a gente vai trabalhar, não é a linha que eu trabalho. Tá? Eu trabalho puramente essência, o que você já é, aperfeiçoando, certo? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Porque o que mais a gente vê, já lhe interrompendo, né, mais do mesmo. De branding, é essa questão do arquétipo. Exato. Vamos dizer... Tem vários, do governante, da amante, isso. Tem vários, né? E aí eu não trabalho com essa linha, eu trabalho com a linha puramente da essência. E quando a gente traz essa linha arquétipica do personagem, você vê pessoas copiando linguagem, tom de voz, imagem, roupa, fala. Por exemplo, você tem um perfil mais sério. Não adianta você ir na onda dos memes. Não adianta. Uma hora você não vai conseguir sustentar, Jardel. Você entende? Você, uma hora, não vai conseguir sustentar mais esse personagem. E aí, você vai se sentir como? Frustrado. Tá? Realmente, a gente vê pessoas e profissionais estagnados porque se frustram. Porque entraram nas ondas, entraram no viral, no que momento, não combina... Na modinha, no caso, né? Isso, que não combina com ele. E aí não consegue Isso não manter. se sustenta. Primeiro que o brand, quando você trabalha brand, marca pessoal, é algo sustentável. O marketing digital é uma ferramenta dentro do branding. É algo que você tem uma sustentabilidade, é algo que você começa hoje, você vai criando uma relevância para o seu negócio. E aí, como é que você vai sustentar o personagem? Me diga. E quanto à imagem? Não, e trazendo isso para a imagem, o que a gente vê são os exageros, né? Seja na maquiagem, seja nos filtros. Realmente. Né? Isso acontece muito. Jardel, É. aí você que também entende de imagem e fotografia, aí você edita e faz aquela coisa toda assim, né, minuciosa, e a pessoa vai quando pega as fotos, vai postar, joga um filtro, e então assim é bem Cadê pesado. a autenticidade, né? E a essência mesmo, né? Cadê a essência, né? Outra coisa também, até a questão de manipular a imagem, né? Já tive casos, por exemplo, que queria que eu diminuísse o tamanho do nariz. Então, assim, a gente vê o quanto... Edição de foto, né? Assim, uma coisa é você tirar um espinho, um sinal, né? Uma coisa que tá ali, mas aí você vai chegar isso? em todas as fotos e diminuir o nariz, sabe? Então, assim, né? Cadê sua essência, né? Se aceita. Quando tirar uma minha, você tem como diminuir essa barriga aqui? Isso aí é tranquilo. Botar a barriga do Wagner aqui, tem condição não? E me diz uma coisa assim, já entrando nesse tema que vocês estão falando, sobre, vamos dizer assim, razões mais profundas. Vocês trabalham também, por exemplo, tem pessoas que são excelentes profissionais,
fora das redes sociais, mas quando a pessoa chega para gravar um story, trava. Então, esse projeto de vocês também trabalha essas Sim, questões? quando eu iniciei, eu peguei muita gente travada. Os profissionais que eu mais peguei nunca tinham aberto nem o celular para gravar nada. Hoje eu estava falando até com uma pessoa, uma amiga minha, que hoje é minha amiga, e ela era travadíssima. E hoje ela toca o negócio dela, já está em outro negócio, em outra cidade. Ela não abria a câmera do celular, ela se cobrava, né, quanto à imagem, quanto à comunicação, quanto à fala, porque primeiro existe essa trava, né? Existe a trava de você se olhar e não, no momento, você não está se gostando. E aí, como é que a gente vai lidar? Muita conversa, muita autoaceitação, entender o momento da pessoa, entender como é que a gente pode posicionar essa pessoa de uma maneira confortável para que ela se sinta bem do jeito que ela está no momento, né? E aí vai de imagem, tom de voz, tudo isso. A comunicação estratégica também entra. Tirar vícios de linguagem também é importante a gente se atentar. E deixar ela confortável, trazer aquele momento, apesar da gente estar aqui se posicionando em um padrão assim mais premium, porque essa é a intenção nossa no momento, né? Trazer profissionais que realmente eles querem trazer uma visão do seu negócio mais premium, mais elegante, mas que não fuja da essência. E não quer dizer que não possa ter humor, mas assim, trazer uma ambientação em que ele fique uma coisa confortável. natural, né? Um humor natural, né? Isso, uma coisa confortável, sabe? E aí a gente trabalha nesse sentido, de trazer um conforto, uma segurança. Oi, Ilana, e também hoje tem muitos profissionais que ele não aparece tanto por causa disso aí, né? Porque se você vê hoje, Jardel, eu vou dizer a você, e assim, o pessoal mais antigão, né? Isso, que são top de linha na sua área. Sim. E não aparece porque a gente não tem esse manejo, não tem a Ilana, né? Não sabe como é que se comporta. Sim. Até o tom de fala, voz mesmo. O tom né? de voz, tudo Se isso, esconde, né? E aí eu queria perguntar justamente isso, assim, né? Qual é o papel da autoimagem no posicionamento da marca pessoal? Quem... Não, E aí? Você vai. Vamos lá. É essencial, porque marca pessoal, ela tem alguns elementos. Vou citar alguns. Imagem pessoal, tom de voz, posicionamento, manifesto, né? A promessa da sua marca. Postura, né? Postura, consultoria também quando a gente fala de imagem pessoal, a gente fala de paleta, de cores, roupas. Até a própria entrega, né, da pessoa, né? Até a própria entrega. Já está falando sobre a marca. O conteúdo, com certeza. Porque todo o nosso trabalho é visado na expertise do profissional, sabe? O que é que ele quer trazer de autoridade? Então, aí a gente vai trabalhar em cima disso. Exemplo, eu estou trabalhando uma médica que ela atende ainda planos, né, e consulta particular, sendo que ela vai fazer essa transição do plano de saúde só para consulta particular. E aí a comunicação dela vai mudar totalmente. Exato. O posicionamento dela vai mudar totalmente, porque vai vir um cliente mais exigente, vai vir um cliente que o ticket vai aumentar, o ticket médio para ela vai aumentar. Então, o posicionamento vai mudar completamente, mas sem fugir da essência dela, sem fugir daquilo que a gente já está trabalhando. Pronto, essa pergunta agora que eu já vou entrar. Como a pessoa vai saber se a imagem está desalinhada com realmente a essência dela, com o que realmente ela é, entendeu? Vamos lá, Kerry. Não, pode ir, mas assim, um exemplo, por exemplo, né? Deixa eu falar aqui. No âmbito jurídico. Sim. Você tem uma advogada de família que ela é super acolhedora, que ela é daquela pessoa que vai sentar e que vai entrar realmente ali nos fatos, que se importa muito, por exemplo, com o bem-estar das crianças, né? Dos filhos, que são a prioridade na linha civil, né? Que é de família. E aí, mas você chega e no Instagram dela, ela ela é uma fofa, né, nas consultorias, mas no Instagram tá lá com um blazer, nada a ver, com um batom forte, uma maquiagem que não condiz com o segmento dela pessoal, né, diário ali. Entendi. Tipo assim, pessoalmente ela é top, né? Isso. E quando chega na imagem, ela é totalmente diferente. Entendi. Sabe? Algo mais incisivo na rede social e totalmente acolhedora no dia a dia. Entendi. Quando a gente vê uma falta de coerência, a primeira coisa que a gente vai fazer quando o profissional chega para a gente é um diagnóstico completo disso. Tá? Vai ter coisas que o próprio profissional não vai concordar, mas a gente vai precisar sugerir. E tem mudanças que vão ser
no tempo, né? A gente vai testando coisas com ele, porque, de fato, a gente se depara com esse cenário. Outra coisa interessante da gente destacar é que esse trabalho não fica limitado só ao digital. Tá? Porque, geralmente, esses profissionais que a gente vai estar atuando, eles dão palestra, eles participam de eventos presenciais, e eles precisam fazer networking, eles precisam fazer relacionamento. E, às vezes, gera uma insegurança, né? De você chegar num lugar de como que eu vou comunicar com pessoas que eu nunca vi na vida. E esse trabalho ele vai além do digital. E essa pergunta que eu vou fazer aqui não estava nem não sei nem se está isso, o Jardel botou, não. Mas já teve alguma situação que a pessoa bateu o pé e falou, não vou fazer desse jeito, não é desse jeito, eu não quero desse jeito. Sempre tem. E a pessoa diz que não vai, e você convence. Sempre tem, o sempre jogo tem. de cintura. Como é que... Então, tem situações que não vai mesmo. Aí você nunca tem que arrumar outra estratégia, outra forma outra estratégia para tentar adaptar aquilo. Mas eu sou bem incisiva, tá? Eu confesso para vocês que eu sou muito séria. Né? A gente argumenta. A gente argumenta o porquê que deveria falar assim, por que deveria se vestir assim, se posicionar assim, por que não deveria falar assim, o porquê que não deveria se vestir assim. Ó, já tem que ver se um roteiro estratégico mesmo. Sim, é um roteiro estamos aqui, né? Acho que eu chamei elas por quê? Tem que dar um bisu pra gente quando terminar. Próxima edição aí já vai estar diferente, viu? Próxima edição já vai estar... Isso mesmo, vestido viu? Diferente, porque, meu amigo, sei não. Ia falar alguma coisa, não? Não, eu ia falar que realmente existe um roteiro estratégico, né, para isso. E aí a Ilana, assim, eu acho ela demais, assim, uma gênia, porque antes da pessoa chegar com esse argumento de não aceitar... Ela já pensou ali. Já pensou antes de fazer a pessoa acolher o que ela vai oferecer ali, para que a pessoa possa ter uma melhor sensibilidade ao planejamento. Aquele lance, você vai vender um carro, aí você sabe que o cliente só paga X. Aí você não vou botar 40 mil para ver se fecha nos 30. Isso. Por aí, exato. É por aí, né? Mais ou menos isso. Vamos falar um pouquinho sobre crenças limitantes, que eu acredito que é uma das coisas que vocês mais devem embarrear o trabalho de vocês, né? Que é justamente um pouquinho nesse tema. Eu citei, por exemplo, quando o cliente... Como foi que eu falei sobre limitação? Agora me fugiu o pensamento. Mas, enfim... Da autoimagem? Da autoimagem? Sim, isso, da autoimagem, né? Quando a pessoa não sabe falar, quando tem medo de falar em público e tal. Então, isso, mesmo, né? Isso é uma crença limitante. Sim. Quais mais, assim, vocês encontram nos clientes e como é que vocês contornam, assim? O que é mais comum acontecer? Eu confesso que nessa área de comunicação é justamente esse medo e o medo do julgamento. Para mim é o top one, assim, das crenças, porque as pessoas realmente se importam com o que os outros acham. Né? E eu já, sabendo dessa barreira, eu já falo com elas, eu digo, ó, se você realmente parar para se importar, primeiro, com o que você está se autocobrando daquilo e com o que as pessoas estão pensando de você, você vai travar, você não vai sair nem do lugar. Eu falo, então vamos fazer, então assim, eu costumo acompanhá-la ao máximo até ela se sentir à vontade e conseguir realmente fazer esse treinamento sozinha, porque a intenção é que ela se desenrole sozinha, que a gente está aqui para fazer uma consultoria e um acompanhamento também, uma mentoria também, né, digamos assim, que é um acompanhamento, porque a gente vai fazer vídeos também, a gente vai estar produzindo vídeos com ela para testar essa comunicação, até ela ficar ambientada com essa novo posicionamento. Nova ferramenta. Por onde é que começa o processo de reposicionamento? Por exemplo, a pessoa está em casa assistindo podcast e está dizendo, eu preciso disso. Como é que começa? Como é que funciona? A pessoa se tocar, né? Reconhecer, né? Admitir que... Olhar para si. Porque a pessoa, quando admite, né, já é mais fácil de você moldar, de você tentar entrar, do que a pessoa que realmente se acha que é certo, que tá massa. É o reconhecimento, né? Acho porque a pessoa que reconhece, né, ela já tem uma facilidade de aprender, né? Sim. Da Ilana chegar e dizer, fica mais fácil, né, Ilana? É tão bom esse cliente. Mas assim, eu entendo que realmente ela precisa entender qual é o momento dela. Né? E sempre tem alguma coisinha na comunicação verbal e na imagem que a gente pode
modificar. A gente não necessariamente vai estar modificando tudo do cliente. A gente vai... Porque, assim, geralmente o cliente se comunica muito bem, mas a imagem está ou o contrário. Ou os dois precisam ser trabalhados, sim. Mas ele está ali se propondo. Né? Lembrando que o nosso cliente já tem uma autoridade, ele já tem uma presença digital e a gente quer aperfeiçoar isso. Estou batendo nessa tecla já para vocês entenderem. Deixar claro. Né? Já para nichar o público. Né? Isso aí. Mas, assim, o primeiro passo é realmente chegar para a gente, falar como é que está a sua situação, como é que está você no momento, e a gente fazer esse diagnóstico, tá? A gente faz um diagnóstico inicial e aí a gente vai direcionando onde a gente vai gastar mais energia. Se é realmente com a imagem ou se é com a oratória. A gente vai fazer vídeos, né, com ele, trazer um novo conteúdo, porque geralmente essas pessoas vão vir com essa dificuldade. Que conteúdo eu não consigo? Estagnei, não. E eu também trabalho essa parte, né? Entendi. Muitos anos trabalhando com criação de conteúdo. Tem que ter essa situação, senão ela não ia existir, não é isso? Mas você vê que tem espaço para tudo, né? Assim, sim, impressionante. Como com o passar do tempo, as áreas elas vão precisando, né, de desenvolvimento e às vezes a faculdade mesmo não só dá uma pincelada, né, em alguma coisa e o quanto... Às vezes, assim, não é nem intencional. Às vezes a pessoa está se esforçando e tal, mas a pessoa tem suas experiências de vida, né, os seus traumas, que acaba que trava a sua evolução profissional e ela nem sequer percebe, né, isso. E aí, como é que se dá essa tradução? Digamos que eu sou seu cliente agora, então você me diagnosticou, você precisa disso aqui, precisa ajeitar isso aqui. Como é que quais são as ferramentas que vocês utilizam para ir lá dentro do cliente e, agora a gente vai trabalhar isso aqui, extrair isso aqui, como é que funciona? Faça isso como se fosse com Jardel, porque eu vou pegar uma aula aqui já pra gente. Eu acho que a empatia é a primeira coisa, o primeiro passo é se colocar no lugar do tempo da pessoa, assim, entendê-la profundamente, e a gente realmente vai conversar, uma conversa ativa, muito aberta, para saber quais são as dificuldades, né? Geralmente é tempo, geralmente não gosto da minha imagem, geralmente eu me cobro demais, geralmente eu acho que eu estou copiando alguém, ou eu parei. Então, realmente são essas as questões, né, que mais aparecem. E essa questão da autocobrança com a imagem é muito forte. É demais. Ou vícios de linguagem, muito. Sabem? Pessoas que falavam de uma forma e hoje não falam mais e gostariam de voltar ou aperfeiçoar ou aumentar isso, potencializar a sua fala. E a gente tenta, nessa conversa muito franca, tentar entender quais são as possíveis lacunas e brechas que precisam ser trabalhadas, né? E travas também. Olha, Jardel, quando vai ser sua conversa aí? Não, a gente vai... Já tô aqui, já estou pensando em umas coisas aqui. É o reconhecimento, é a parte que a gente tocou. Quando você vai começa a se analisar, né? Opa, tá. Mas que se a pessoa reconhecer, tudo é mais fácil, Primeiro passo. É preciso, assim, tem aquela frase, né, que imagem é tudo. E tudo bem, você falou, não, a gente não só trabalha com rede social, mas hoje, vou chutar um número aqui, 80% dos profissionais, eles estão nas redes sociais. Sim. E a gente tem que se atentar para isso, né? Porque o que vende, o que as pessoas olham, é aquela primeira impressão. É saber se, como você falou, aquilo que você fala é coerente com a sua imagem, com o que você diz. Porque não adianta você falar uma coisa e a sua imagem está destoando. A pessoa não vai olhar o seu perfil, a gente que joga impulsionamento para divulgar algum trabalho nosso, a pessoa vai olhar lá e simplesmente não vai desconsiderar, né? E me diga uma coisa, é possível ser estratégico sem perder a autenticidade? Com certeza. Quer falar, amiga? Não, fique à vontade. Sim, até porque a estratégia ela é gerada em cima de todo esse diagnóstico que a gente vai fazer, da essência da pessoa. Tá? E aí vem diversas estratégias nos diversos canais que a gente tem hoje, né?
Hoje a gente sabe que a estratégia ela é omnichannel, ela vai em todos os canais. É o que, minha filha? É o quê? Omnichannel. Menina, Ela tô circula dando em aula todos de os inglês canais. Aqui, Tu vai sair daqui trilingue. Várias redes sociais, né? Mas assim, não adianta também, porque tem gente que chega para mim muito. Eu quero um canal no YouTube. Pronto, quero um canal. Você vai dar conta daquele canal? Você vai ter energia para poder alimentar esse canal? Então, assim, a estratégia vai baseada naquilo que a pessoa está no tempo que ela tem e na essência dela. Não tem como fugir. Agora, novidades, tendências, efeitos virais, a gente também tenta inserir. Olha, tem algo que eu sempre trouxe para a minha vida. Tudo é teste e tudo é treino. Tudo é teste e tudo é treino. Tudo é adaptável. Se caso não aquela linguagem não deu certo, aquele posicionamento, aquele tipo de foto, modificamos. Modificamos e seguimos. Por isso que existe um tempo hábil da consultoria para a gente testar tudo isso, identificar as lacunas que ainda precisam ser trabalhadas. Quer falar? E o que... Não, mas aí agora ela vai falar. E o que vocês analisam primeiro? É o verbal ou o visual? A comunicação verbal ou a comunicação ou visual? Vai lá, amiga. A imagem, ela fala mesmo que você esteja calado, entendeu? Mesmo que você esteja silenciado. Ai, me arrepiei. Então primeiro você vai na imagem. Isso. Analisa a imagem. Eu e você. Você quando vê alguém, assim. Entendeu? Você vai primeiro, a pessoa não falou, você vê de longe. Julga, né? A pessoa você julga, vê né? de longe, você já faz a sua leitura com base verdade. na sua percepção. É verdade. Então é Então, na vem imagem. logo a imagem. A imagem. Sim. É por isso que a Ilana chamou ela, entendeu? Entendeu? É isso aí. Porque assim, a Ilana entra com a parte da comunicação e tal. Deus purinho. Thaís já entra com a parte, né, da leitura visual. E assim, vocês criaram alguma metodologia própria para essa consultoria que vocês oferecem? Tem um passo a passo? Como é que funciona? Sim. A gente tem um método chamado Plenitude, tá? E realmente o propósito é trabalhar o profissional em sua plenitude. E esse é o nosso método mais completo, tá? Não que a gente não trabalhe, tá? Já deixando claro, os serviços pontualmente separados. Exemplo, só uma direção fotográfica, exemplo, só a oratória, a gente trabalha também. Mas esse é o método mais completo, que a gente realmente vai aplicar todas as fases. Tanto o reposicionamento de imagem quanto verbal. Entendi. E fazer os testes e oferecer um plano de continuidade, tá? Que a gente também vai estar acompanhando, porque ele precisa treinar aquilo que foi proposto. Entendi. Né? E é basicamente isso. Esse método ele é o mais completo. Mas lembrando, não que a gente trabalhe com as dores individuais também, tá? Isso, rapidinho. E esse método ele é presencial, ele é online, tipo transmissão, é um curso? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Hoje eu estava conversando com a minha amiga e ela já se tornou nossa cliente hoje, né? Essa minha amiga que eu citei aqui, e ela hoje está no Campo Grande. E como é que vai funcionar? Geralmente, esse profissional que não está aqui, presencialmente a gente atende, tá? Tanto aqui, Alagoas, Maceió e região, quanto outras cidades também. Mas o reposicionamento à distância só online, a gente também faz. De que maneira? Geralmente, esse profissional ele já tem pessoas que fazem fotos, que fazem vídeos. Para eles. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar essas pessoas mediante a análise e diagnóstico que a gente propõe àquele profissional. E vai vai contar com a expertise do profissional que já trabalha com eles. Sim, mas... Ou sugerir profissionais da região, tá? Para que porque nem sempre ele vai ter. Mas aí a gente vai ter que sugerir um local. Justamente isso que eu queria perguntar agora. Parceiros locais. Quando você vai para um local e já tem, por exemplo, a pessoa que tira foto do Jardel. Sim. Você tem dificuldade de passar para ele e ele aceitar? Porque normalmente quem é profissional, né? É difícil aceitar. Não são todos que aceitam Estão abertos. Sei lá, uma dica, não sei, né? Então, tudo vai dessa conversa prévia, né? Para entender quem é o profissional que está com ela, quais são os tipos de profissionais que ela tem, como é o trabalho dela com ele, ou se não tiver, a gente realmente vai em busca de uma rede de apoio no local. Mas o ideal é fechar o projeto presencial com a gente, que a gente vai, atendemos, né, Brasil todo e exterior, tá?
Exterior também? Sim. Rapaz. Atenderemos. Nome de Deus Jesus. botou a gente para sonhar e a gente tá indo. É isso aí. E Essa você é já alta. tiveram algum cliente que se redescobriu, assim, tipo, ele era uma pessoa muito, sei lá, travada, para baixo, e vocês conseguiram alavancar o cidadão? Sim, tanto nessa questão de comunicação, tanto Thaís vai falar na questão da imagem, tá? Mas de comunicação são muitos exemplos. Médicos, até profissionais da área da saúde em geral, nutricionistas, personagens, consultores financeiros, advogados, pessoas assim que trazem uma seriedade da profissão, muitas vezes, mas entendem que eu entendo que quando a pessoa entende que o digital é uma segunda extensão do seu negócio, quando você tem uma clínica, você tem que abrir a sua clínica, a sua loja, todos os dias. Isso. O digital é uma extensão, você tem que abrir todos os dias. Então, quando a pessoa entende isso, ela se abre, ela fica com a mente mais aberta para entender que ou ela se posiciona ou ela não existe. Eu costumava dizer muito isso, né? E vou voltar a dizer. Porque, realmente, hoje, se você não está no digital, você não tem o que se diferenciar, né? Do seu colega ali da sala ao lado, digamos assim. Sim. Então, são vários exemplos de pessoas travadas, pessoas que tinham vícios gritantes, né? Pessoas que eram travadas também na produção de conteúdo, porque existe uma produção de conteúdo diária, né? Os stories, que é uma ferramenta do Instagram e de outras redes sociais também, são um canal de relacionamento poderoso, mas é diário. Você vai estar no seu dia a dia mostrando, você vai estar produzindo. Você não vai estar com Ilana e Thaís, né, morando com você, né? Em tempo real, para você poder estar produzindo esse conteúdo. E Thaís vai falar aí da imagem. Não, né? relacionado à imagem, assim, o que é mais gratificante para a gente é quando a gente acaba a sessão e mostra ali, dá aquele feedback, e a pessoa se reconhece ali, sabe? Não achou que ficou diferente, nem que a maquiagem pesou, essa não sou eu, né? Mas não, se reconhece, meu Deus, é isso mesmo, era isso que eu queria. É assim que eu quero me ver, quero que as pessoas me vejam, aí se identifica. A autoestima, né? Vai lá pra cima, é nisso que e a segurança. O processo gira, né? Isso. É isso aí. E aí casa com a pergunta que eu ia fazer, que é o seguinte, o trabalho de vocês, ele é um trabalho, vamos dizer assim, que ele não é uma entrega física, é uma entrega, de repente, de um resultado. Sim. Né? Como é que vocês mensuram a evolução do cliente de vocês? Então, vamos lá. Se ele sair com as dores que ele chegou para a gente, pelo menos 70% a 80% sanadas durante o processo que a gente está acompanhando ele, para a gente já foi um resultado muito incrível, tá? Entenda-se, durante o nosso acompanhamento. Então, a gente vai estar com ele, né? O pós, a gente vai acompanhar, a gente não vai soltar esse cliente, até porque a gente vai estar acompanhando ele nas redes sociais e nas palestras, eventos também, existem essas pontualidades também. Então, 70% a 80%, se ele conseguir aplicar e modificar e sanar as dores que ele chegar para a gente já foi um resultado incrível, né? É isso aí. E qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram juntas nesse projeto? Tudo muito novo, né, amiga? Fala aí, eu acho que é novo. Não, mas pode ser um desafio também assim, né? Sei lá, Sim. de repente, de acho que de virar a chave. Formatar as coisas, virar a chave. Às vezes até deixar o velho para trás. Sim. Porque, né? Cada um de vocês tem um projeto. Sim. Às vezes até de clientes novos, enfim. Fala aí, amiga. É porque assim, né? A gente continua... E são segmentos onde eu tenho já uma área, ela também já tem as clientes dela, tem a dela, mas a gente vai unir isso aí. Então, eu acho que o fato é como se fosse o desapego, né? Eu acho que Isso, uma virada de chave. Uma virada de chave, para o novo, então né? Para o novo. Então, ó, vamos olhar aqui para frente, de agora em diante. O projeto é esse, né? O projeto é esse, né? Se desapegar. David, quem tá em casa tem que fazer o que agora? Tem que curtir, compartilhar, Comentar bastante. Não é isso? Porque esse episódio tá demais, né? E outra coisa, né? Qual é a rede social das meninas e tal, que não falaram? Isso aí. Isso aí, aproveitem aí, coloquem os seus diga aí arrobas. vocês, o seu arroba. Então, é ilanavasconcelos.brand, tá? Brand, aí, tá vendo, gente? Já tô Brand aprendendo. Demudo. Aí, ó. E Ilana P. Vasconcelos. Eu tenho essas duas redes sociais, podem seguir muito. E tem a nossa, que é essa primeira que ela citou, e Thaís Januário Fotografia. É isso aí, gente. Que por enquanto também segue, né?
Sim. Segue lá os trabalhos. Segue lá. É, Gabriel, isso aí. prepara pra gente aí os nossos patrocinadores. Quando tiver ok, me dê um feedback. Vamos lá, pode colocar aí na tela. Nosso primeiro patrocinador oficial, o Gordo, meu amigo. Fala aí sobre o Gordo. Ô, meu irmão, Gordo, Machado, a gente tá lá, viu? Tudo certo hoje. Hoje, depois do culto. É, a gente tá lá, viu? O Gordo é o melhor café regional da região. Café regional, você o que é de passaporte, Maceió. meu filho, não vou nem falar, viu? Bem falado. É isso aí. Lá eles tinham um passaporte de carne guisada. É, Nossa. muito top É mesmo. diferente, tem um passaporte de alcatra. Ia pra lá hoje, mas vão trabalhar, né? Ia pra É. lá hoje. Poxa. Mas na próxima. Onde é que fica localizado? Fica por trás do Shopping Farol. Shopping Farol, naquela rua Shopping Farol. Posto convênio Fernando ali. de Fácil. Lima. É. É fácil de encontrar quem é de Maceió. top. Então vão lá e atendem também no iFood, tem esses negócios todinho aí. O cara é estourado, o cara é desenrolado. E tem um arroba que tá aí embaixo em algum lugar, arroba Café Regional do Gordo. Do Gordo. Né? É só vocês irem lá que vai ter o link pra você fazer seus pedidos. E vai lá ter tem o menu. bolo da vovó também, Tem meu o bolo amigo. da vovó, tem a macaxeira Meu da Deus. Banguela. É, Meu Deus. o bolo da vovó é top, é sério mesmo, viu? Bom de verdade. E o nosso próximo patrocinador oficial, Ludwig. Ah, isso eu Waze. conheço. É isso Eu aí. também ó. conheço, é meu Semana que personal, vem hein? eu tô lá, viu? Semana que vem eu tô lá. Esse Já é é bom. certo, viu? Já é certo, viu, Lube? Semana que vem eu tô Não é aí. Lube. É o Lube. Ele é personal trainer e ele tem, ele faz atendimento online, tem os projetos que ele monta online. Tem a equipe também, né? Com todos os profissionais Completa. aí Ele na, tem na área. a parte de massagista, Nutricionista. nutricionista, tudo isso ele tem. Então, atende online. Vão lá no arroba dele, também tá passando aí embaixo na tela. Ludwig Embaixo. Waze. E aí se consultem com ele lá. O cara é fera. No Instagram dele tem antes e depois das pessoas que ele já atendeu, dos cases É dele isso lá aí. de sucesso. O próximo sou eu, antes e depois, vocês vão ver, viu? E eu tô lá já comecei, Olha aí. embora não pareça muito. Mas, né, sabendo que tudo é uma evolução, né? Então sigam lá, Ludwig Waze, beleza? Vamos voltar pra cá? Vamos. Como manter uma marca pessoal coerente no digital e fora dele? Porque hoje a gente vive um mundo de fantasias, né? É, isso aí, como você falou A no galera- começo, não foi? Você até Exato. soltou isso aí, não foi? Isso, já deu um spoiler, né? Falando Isso. que não é construindo personagem, né? Que isso não vai se sustentar. E eu acredito que um ponto-chave disso aí é a produção de conteúdo. Né? A produção de conteúdo hoje, a criatividade, é estar com bons profissionais, porque existirá a continuidade do trabalho. Então, aquela pessoa que faz vídeo com o profissional, ele vai continuar. Né? O desenvolvimento de outras fotos com a gente também vai continuar. Então, é realmente ativar a criatividade e estar a par das tendências. Né? E não perder a sua essência. Isso aí é fato, eu sempre vou bater nessa tecla. Porque a autenticidade, ela é sustentável. O personagem, não. E a imagem, Thaís? O que é que... Porque as pessoas nas redes sociais, elas olham, né, roupas, olham lugares, restaurantes. Como manter isso aí? Nossa vida. O que a gente também percebe, assim, em relação à imagem, é que a pessoa que está ali contratando aquele profissional, ela quer saber o que ele faz, o dia a dia, como que ele é realmente, se ele é de verdade, né? Fora do consultório, fora do escritório, fora do seu ambiente de trabalho. Então, a gente trazer a pessoa, a identidade, de novo, mais uma vez, né? Por exemplo, na sessão de fotos. Eu tenho aqui essa médica, por exemplo, essa cardiologista, mas ela pratica atividade física, ela não só fala que é bom fazer, Ela faz, ela né? faz, entendeu? E aí ela monta lá o programa, um evento. Então, assim, ela vive realmente isso, ela se importa realmente com a atividade física. Então, a gente juntar, né? Fazer essa junção da pessoa profissional com o profissional e juntar tudo para passar isso na tipo imagem é o personal, fundamental. Você que nem eu, né? Se eu fosse um personal, eu não tava fazendo... Não quero nem falar, mas é isso, cada um tem o seu processo, né? Acho que o lance também, que vê só, tem, eu já vi muitas vezes, e acho que até pregações na nossa igreja, assim, se vista como se fosse. Isso. Né? Uma projeção. Eu acho que o grande ponto é você buscar sempre esse equilíbrio. Porque por mais que você se vista como se fosse, né, as pessoas acabam querendo esse resultado. Isso. Né? É a expectativa, né? É a de querer ver. expectativa. E ao mesmo tempo a gente sabe que tem profissionais que estão no início,
profissionais que não têm tantos recursos, que eu sei que de repente não é o foco de vocês, mas a gente está só explanando isso até porque tem vários tipos de pessoas que estão nos assistindo. Sim. E eu acho que a maior dificuldade é justamente você encontrar um meio termo para que tanto as pessoas encontrem um resultado em você e você também alcance uma evolução. Sim. Tá entendendo o que eu estou falando? Sim. Perfeito. O trabalho de vocês entra nisso também, nesse ponto, equilibrar. Nessa avaliação técnica, vamos dizer assim. Temos que avaliar, até porque a gente não pode sugerir algo que não vai ser sustentável para o profissional. Que você vai estar ali A gente quando não você pode tá, viajar, né? né? A gente não Tem que pode ser uma coisa também que viajar funcione muito. sem você estar lá, não é isso? Isso, a gente tem que criar, mas assim, tem que chegar francamente e dizer, ó, o projeto é esse, a proposta é essa, de continuidade. E aí, como que você vai manter isso? A gente vai sentar, vai analisar. Porque existe a mensuração, que a gente falou de resultados, né, para poder a gente liberar esse profissional. E aí existe uma conversa, novamente, no final, para a gente alinhar esse plano de continuidade, que vai ser a última entrega da consultoria completa. E vocês? Então, meninas, agora eu queria que vocês, olhando para essa câmera aqui, desse uma, como é que eu posso falar assim, uma autoestima, um aconselhamento a pessoa que, tipo, precisa aparecer, mas tem vergonha de aparecer. Entendeu? Tipo aquela pessoa que fica xoxinha, quietinha, Aquele mas ela profissional precisa aparecer. Diga aí. Sim. Acho Então, que eu começaria mudando, né, fortalecendo a autoestima, pensando em como Deus me vê, né? Porque o olhar de Deus é o mais importante e nós somos filhas, então filhas e filhos. Então, como Deus me vê? Independente de como os outros veem você. Então, eu iria já nesse sentido tudo. aí. Minha amiga falou tudo, não é? Deixou nada pra tu, né? Não, mas Deus assim, falou tudo. só para Ela complementar. quando fala, né? Não, só bota, Assertiva é isso demais, mesmo, maravilhosa, né, na comunicação. Com certeza. Mas só complementando, traga o melhor de dentro de você, a sua essência, as suas habilidades. Você já tem tudo o que é necessário para você vencer. Então, é esse o conselho que eu deixo. Não crie um personagem, trabalhe na sua essência. Show de bola. A gente já está chegando já pertinho do final do podcast. E eu queria saber assim, existem muitas pessoas que são confusas nos seus propósitos, confusas nos seus ideais, na própria vida, né? Então tem tantos emaranhados assim. Como enxergar a própria essência em momentos como esse? Perfeito. Vamos lá. Aplicando em nós, né, que estávamos assim confusas, né? Sim. Digamos assim. Profunda a pergunta que a Thaís agora. Eu fui pensar nos planos que estavam na gaveta, né? Porque E Você aí foi lá tudo, atrás, né? não foi? fui. Abriu a chave Veio assim. tudo. Foi. Isso. Mas eu entendo que Tempo, né? eu já lidei com várias pessoas também nesse sentido de não saber, e eu sempre fui apaixonada em direcionar. Mesmo não vendendo esse serviço, eu gostava de direcionar, abrir o negócio da pessoa e dava aquela orientada em várias áreas. E trazendo assim para o que a gente passou, é realmente dar uma pausa, se enxergar, Se acolher, e entender, né? o que é que Deus tem para mim nessa nova fase. O que é que Deus quer? Para onde Deus quer me levar? Como que Ele vai me levar? Quando? Será que é o time mesmo? E realmente entender o que está dentro aqui que precisa realmente as pessoas conhecerem. Porque a gente tem dentro da gente coisas que são fantásticas e reais, que precisam ser conhecidas. Glória a Deus. Que precisam ser trazidas para fora, né? E a gente precisa acessar isso, mas só fazendo uma reflexão. Mas, assim, se a gente se deparar com esse caso, eu aplicava várias ferramentas, tá? Aí eu já vou fazer um diagnóstico, mas já vou fazer um processo diferente, né? Vou fazer um olhar para o negócio primeiro. Vamos olhar aqui para o seu negócio primeiro, depois a gente vai entrar no objetivo da consultoria. Eu sempre trabalhei assim, gente. Eu sempre gostei de entregar mais até. E eu sempre gostei de ajudar. Primeiro, a premissa. Se você ajuda pessoas, o seu negócio vai longe. Thaís, o seu olhar em relação à fotografia, acho que traz muito isso, né? Porque as pessoas, quando elas são fotografadas, elas têm a capacidade de se olharem. E muitas vezes a gente perde isso, né? Você olha no espelho ali, quando vai
trabalhar e tal, se arruma. Você enxerga muito isso assim nas pessoas, nesse trabalho? Totalmente, assim. Eu comento muito assim, até com meu marido, que a gente está ali, né, atrás da objetiva da lente e a gente consegue ver muito mais. A gente consegue ir na insegurança da outra pessoa, assim, com uma maior facilidade do que qualquer outra pessoa, porque você está observando tudo, seja num evento, né, numa palestra, ou seja numa sessão de fotos. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por essa sensibilidade, porque a gente consegue extrair e ver, né, direcionar ali o que é que não precisa aparecer isso, a sua insegurança não precisa aparecer, só basta aparecer para mim, mas não precisa que ninguém saiba disso, por exemplo. É isso aí. Show de bola. Se vocês estivessem do lado de cá, qual pergunta vocês fariam que a gente não fez? Interessante. Apesar que o Jardelli faz vocês todo foram tipo de completos, pergunta, vocês né? foram bem completos, né? Mas se tiver, essa é a hora. Ai, meu Deus, e aí? Mas eu achei uma coisa bem completa aí. Não sei se o que é que falta, o que é que precisa para você trazer realmente, elevar, né? A sua imagem e a sua oratória. Eu vou fazer essa pergunta. Como vocês se veem daqui a 5 anos? Melhorou agora, né? Voando, transformando vidas. Esse é o maior objetivo dessa marca, dessa consultoria, é que realmente as vidas sejam transformadas através do que a gente faz, né? Através do nosso olhar, através da inteligência dada por Deus. E é realmente vidas transformadas, muitos depoimentos, multiplicação de parceiros, de profissionais com a gente. E você pegar assim, né? Tipo, daqui a 5 anos, né? Mostrar o que foi feito hoje, daqui a 5 anos, né? Isso, não, é sério, isso assim é muito forte, né? Você... Né? Isso tem a ver com propósito, né? Aqui, olhando para vocês, existe um propósito, né? Isso. Então, você, 5 anos depois, olhar e enxergar o que aconteceu. Que realmente deu certo, aconteceu, né? É isso aí. A gente estava aqui conversando e sentindo assim no coração, porque vocês disseram assim, não, a gente tem um nicho, né? A gente, profissionais que já trabalham e tal. Mas além do nicho, acho que tem muito esse propósito, assim, é muito latente na vida de vocês, que é justamente trabalhar o chamado das pessoas. Sim. Para que vocês foram chamados, entendeu? Sim. Então, é muito bonito o trabalho de vocês. É um trabalho que eu posso dizer assim, que eu nunca vi profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Vou deixar você chorar. Porque as pessoas visam muito a questão do dinheiro, né? E nós dois aqui somos prova disso também. Que a gente aqui, a gente está investindo e a gente, de repente, vê só a mão de Deus agindo, né? Isso. E o desejo que a gente tem é que vocês continuem, as dificuldades vão vir, batalhem, se esforcem. Amém. Mas a recompensa do Senhor, ela é maior do que todas as coisas. Amém. Queria agradecer a presença de vocês nesse clima aí. A gente que agradece, né? Nesse clima meloso. Agradeço muito. Agradecer porque é muito bom quando a gente vê pessoas realmente envolvidas com algo que é genuíno, que é verdadeiro. Que bom. Deixe novamente o arroba de vocês aí. Fala aí com o seu público. Agora emocionou, hein? Quem quiser. Ai, gente, é isso. Só gratidão, tá? Gratidão. Agradecer vocês, agradecer o propósito desse podcast, né? E entendam que o propósito desse podcast também é despertar chamados. Que vocês vão trazer vidas, histórias, né? E que vocês multipliquem na vida das pessoas, né? Com certeza. Esse é o nosso desejo, nossa oração, que haja multiplicação através da vida de vocês. Amém. E o arroba, vamos dizer, né? Ilana Vasconcelos. Isso. .brand, viu, gente? Mudo, né? Demudo. Fala, por favor. Tá vendo? Brand. Aí, tá aprendendo, hein? Já aprendeu. Tá e Ilana P. Vasconcelos. E de Thaís Januário Fotografia. Então, se você que está em casa está precisando dar um renovo na sua vida profissional, né? E até de sentido mesmo de vida, porque por mais que a família seja o nosso alicerce, o trabalho ele também faz parte da nossa construção como pessoa, né? Como as pessoas
nos veem. Então, sigam lá elas no Instagram, vejam lá os materiais delas, né, as propostas delas, e eu tenho certeza que elas vão agregar muito aí. Com certeza. Amém. Então, você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Esse foi o Elevado de número 11. Joga aqui com as meninas pra gente ver. Valeu, gente. Até o próximo Elevado. Obrigada. Elevado.